Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar 8 dicas para te ajudar a ganhar massa muscular. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Escolhi esse dia lindo, gostoso, essa tarde maravilhosa para trocar umas ideias aqui com você. Eu vim trazer 8 dicas que vão te ajudar a aumentar aí sua massa muscular. Vou começar explicando uma coisa que pode parecer óbvio, mas que algumas pessoas não entendem muito bem. A gente não aumenta a quantidade de músculos. A quantidade de músculos ela vai ser sempre a mesma. O que a gente aumenta é o volume, né? Então você tem lá um músculozinho que ele é assim, faz exercício, ele fica assim. Você pode estar pensando assim, então ele engorda. Não, ele não engorda. Ele hipertrofia, aumenta o volume das fibras. E essas 8 dicas que eu vou dar agora vão te ajudar então a aumentar aí o seu volume muscular. Mas antes de eu começar com as dicas, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora. Corre, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Se ficar com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha que isso ajuda no crescimento do canal, ajuda a espalhar esse conteúdo aí para todo mundo que tem interesse sobre esse assunto. A primeira dica que eu vou dar é treinar pesado. Você precisa treinar pesado, pegar bastante peso mesmo. Muitas vezes as pessoas deixam de ganhar, né, tem dificuldade ali, reclamam que não ganham massa muscular, que os músculos não crescem, que não vem resultado, porque estão pegando leve. E uma forma de você manter essa intensidade alta é tomar cuidado com as pausas entre os exercícios. Quando a gente treina para ganhar massa muscular, quando a gente sai ali, termina o treino, a gente vai embora, e a gente tá assim, de boa, não tá cansado, isso pode ser um sinal de que você treinou leve demais. E sendo assim, os resultados eles podem demorar mais para aparecer ou então nem aparecer. Isso muitas vezes está relacionado aí com esse tempo de pausa, porque você faz lá a série, depois você espera um tempo muito longo para fazer a próxima série, você dá tempo para o seu músculo se recuperar. E nesse tempo de recuperação você perde intensidade do treino. Então guarda isso aí, treinar pesado é muito importante, mas ainda vou voltar nesse tópico aí dentro dessas nossas 8 dicas. A nossa segunda dica tem relação com a duração do treino. O seu treino tem que ter uma duração adequada. Isso tem relação aí com a primeira dica, né? Quando você tem um treino longo demais, para quem está fazendo treino de hipertrofia, isso pode ser um indicativo, pode significar que seu treino está muito leve. E como eu falei na primeira dica, você ter um treino pesado é um fator fundamental aí para o ganho de massa muscular. O tempo ideal para um treino de hipertrofia, que você vai aumentar, vai ganhar massa muscular, ele vai ficar aí entre 40 e 50 minutos. Se você está treinando por muito mais tempo do que isso, está com treinos de 1 hora, 1h20, às vezes 1h30, conversa com o seu professor e faz uns ajustes aí de quantidade de exercícios, né, número de séries e principalmente, como eu já falei, a pausa entre as séries. A terceira dica são as repetições, que vai ter uma certa relação com a primeira e com a segunda dica. Quantas repetições você tem que fazer? Eu já falei isso num outro vídeo que eu vou deixar o link aí em cima para você dar uma olhada. Mas independente da quantidade, né, não tem uma quantidade certa, tem que fazer 10, não tem que fazer 12, tem que fazer 8, não existe isso. O que existe é o seguinte, aquela quantidade de repetições que o seu professor, ele determinou que você tivesse que fazer, aquilo significa repetições máximas. Significa que é o máximo que você vai conseguir fazer. Em que sentido isso? Então, por exemplo, está escrito lá que você tem que fazer 3 séries de 10 repetições. Você está fazendo 8, 9, na 10ª... quase não rola. Então, a carga que você está usando, ela está adequada para essa quantidade aí de 10 repetições. Agora, se tá lá que você tem que fazer 10 e você faz 8, 9, 10, 12, 15, 20, isso está errado. A carga que você está usando, ela está inadequada para essa quantidade de repetições. Então isso precisa ser revisto. Você pega na próxima série
uma carga maior, vai fazendo os ajustes até que você consiga fazer no máximo, né, aquela quantidade de repetições propostas com aquela carga. Lembrando que o contrário também é verdadeiro, tá? Tá escrito lá que você tem que fazer 10, você fez 7 e não tá conseguindo chegar na 10ª repetição, então ajusta a tua carga, diminui um pouquinho e vai fazendo dessa forma. Você percebe que pode haver aí então uma variação dia a dia no treino, né? Não é porque a gente não tá escrito lá na ficha 3 séries de 10 repetições com tal carga. Não vai ser sempre assim, todos os dias assim. Isso vai variar. Respeita então a quantidade de repetições, pensando sempre aí em repetições máximas, né? O quanto de carga que você aguenta fazer aquela quantidade de repetição que o seu professor propôs. Nossa quarta dica é a velocidade de execução do exercício. Para que você tenha um bom recrutamento ali, um recrutamento adequado das fibras e que vai te proporcionar, né, gerar hipertrofia, que é o teu objetivo, você não deve fazer o exercício muito rápido, né? 1, 2, 3, isso não é adequado. Você tem que pensar numa velocidade um pouco mais lenta. Então, para poder colocar aí na sua cabeça e te ajudar, a dica é 2 segundos para fazer um movimento concêntrico, que é o movimento onde você está fazendo força, né? Está trazendo o peso, mais 2 segundos para fazer o movimento excêntrico. Então, um total aí, né, para fazer a repetição completa de 4 segundos. Então, conta 1, 2, 3, 4. Essa seria aí a velocidade ideal para você conseguir alcançar a sua desejada hipertrofia. A quinta dica tem a ver com a divisão do treino. De que forma que você vai dividir? Você pode ter ouvido aí falar em várias formas de se dividir treino, né? Treino A, B, treino A, B, C, e até fisiculturistas que dividem o seu treino assim em um grupo muscular por dia. O que eu posso te dizer é que existe uma importância aí nessa divisão do seu treino, e eu digo dessa importância que é pra gente poder atender aquela dica que eu dei sobre o tempo, né, a duração do seu treino na academia. Se você for treinar todos os grupos musculares no mesmo dia, além de sair exausto, provavelmente você não vai ter um bom rendimento, né? Provavelmente você não vai conseguir usar cargas muito pesadas para tudo, vai extrapolar muito aí no tempo de treino. Então, dividir o treino é bem legal, mas dividir em quantas vezes? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Fazer também como os fisiculturistas fazem, que é dividem ali por grupo muscular, talvez não seja ideal para você que não tem como objetivo se tornar um fisiculturista. Não é que eles estão errados, não, eles estão certos. Só que o cara, ele vive para aquilo, né? Ele é um atleta, ele é a profissão dele. Ele está trabalhando anos para conseguir atingir um determinado objetivo. Nós aqui, simples mortais, que queremos só ganhar ali, né, massa muscular, não há essa necessidade. E até nem é interessante, porque de repente isso vai fazer com que você treine cada grupo muscular uma vez por semana só. Se na semana seguinte aconteceu alguma coisa justo naquele dia e você não conseguiu treinar, você vai passar 15 dias, né? Vai ficar muito tempo, muito longo. Então a gente poderia dizer que o número ideal aí para dividir os treinos seria ABC. Se dividir em 3, isso vai garantir, se você frequentar a academia todos os dias, ou 6 vezes por semana, você consiga fazer aí umas 2 vezes por semana treinar o mesmo grupo muscular, ok? A sexta dica é regularidade, né, gente? Precisa ter uma regularidade, você precisa ir regularmente para a academia fazer seu treino. Não adianta fazer essa semana e aí na semana que vem não vai, e depois volta de novo e ficar nessas idas e vindas, porque desse jeito você não vai conseguir atingir o teu objetivo aí, que é aumentar a sua massa muscular. Então talvez a regularidade ela seja a mais importante aí de todas essas dicas, ou a segunda mais importante dessas dicas que eu tô dando. Se você acha que não vai conseguir ir para academia 6 vezes por semana, como eu falei na dica anterior, você consegue só 4, então divide o teu treino em 2, em vez de dividir em 3, que foi a sugestão da dica anterior, né? Pensa ali, de fato, realmente, quantas vezes será que você consegue
ir à academia para poder treinar. E tenta manter isso. Lembrando o seguinte, só abrindo um parênteses aqui que tem relação com essa dica e com a dica anterior, né? Por exemplo, se você consegue ir 5 vezes e seu treino está dividido em 2, A, B, A, B, A, não tem problema. O B vai ser o próximo, tá na outra semana, mas o mundo não vai acabar por causa disso. É assim, eu tô falando de semana só por uma questão de didática, tá? Mas o importante é fazer essa alternância. Então pensa direito, veja aí quantas vezes que você consegue de fato ir para a academia para conseguir manter a regularidade. A 7ª dica para você conseguir ganhar massa muscular não poderia ser diferente, ela tem relação com alimentação. Você precisa comer, não adianta querer ganhar massa muscular se você não come, tem que se alimentar direito e tem que se alimentar principalmente de proteína. Eu não estou dizendo que é para fazer uma dieta, por exemplo, uma low carb, deixar o carboidrato de lado e comer só proteína, não. Ou diminuir muito, comer só proteína, não é isso. Mas tem que ter um aporte de proteína adequado. Aliás, o carboidrato, ele também tem uma função bem importante aí nessa construção do músculo. A coisa precisa estar bem dosada. E o ideal, é claro, é você procurar um nutricionista que vai te orientar da quantidade que você precisa, né? De cada um desses macronutrientes para poder atingir o seu objetivo. E se dentro daquela tua alimentação, né, se dentro daquilo que é possível para você, às vezes que você aguenta comer, porque às vezes a quantidade que precisa ser aumentada é tão grande em relação ao que você está habituado, que às vezes a gente não consegue, né, fica lá empaturrado e não consegue comer uma quantidade maior. O nutricionista vai entender isso também e vai entrar com uma suplementação que seja adequada aí do que você está buscando. A 8ª dica é descanso, né? Você já deve ter ouvido falar, já falei aqui inúmeras vezes, que a gente ganha músculo, que os músculos crescem durante o descanso. Você precisa descansar. E eu não tô falando daquele descanso, intervalo de descanso entre séries, não, tá? Eu tô falando de descanso dormir mesmo. A gente precisa dormir. A gente precisa de horas de sono para conseguir que o corpo se recupere e que ele possa pegar lá os nutrientes que você usou e mais o exercício que você fez, o estímulo que você deu. Faz uma misturinha lá de tudo isso para construir músculo, para aumentar aí o volume muscular, para você conseguir atingir a tua tão sonhada hipertrofia. E se você está preocupado, e principalmente se você é mulher, está preocupada em ficar enorme, ficar gigante, ficar lá com o tamanho de um fisiculturista, esquece, isso não vai acontecer. Os caras são grandes assim, porque treinam há muitos anos e treinam usando todas essas dicas, né? E mais algumas outras que vão levá-los a esse resultado. Tem que pensar que eles são profissionais. Ninguém fica grande da noite para o dia, ninguém fica grande indo para academia só aí 3, 4 vezes por semana. Existe todo um trabalho feito por trás disso, principalmente em relação à nutrição, para ficar grande. Então essa é uma preocupação que você não precisa ter. Agora, quem que pode, né, ganhar massa muscular? Quem que deve se preocupar com isso? Todo mundo. Todo mundo pode, criança, adolescente, adulto, idoso. E tem uma importância enorme, uma importância gigante. Porque depois ali, mais ou menos, os 25, 30 anos, isso gente, 25, 30 anos, ladeira abaixo, a gente começa a ter perdas, né? E perdas em todos os sentidos. O corpo da gente está envelhecendo, o corpo da gente começa a envelhecer quando a gente nasce. E a partir dessa idade, essas perdas começam a acontecer. E perdas de massa muscular também. Então, para que a gente chegue lá numa terceira idade, para que a gente chegue lá na nossa vida de idoso com o nosso corpo saudável, é importante trabalhar esse ganho de massa muscular o quanto antes. E para que vai servir isso? Para um adulto, para um idoso, vai servir para ajudar a proteger as tuas articulações, para ajudar com que você consiga executar as tuas tarefas do dia a dia, como subir uma escada, pentear um cabelo. Tem idoso que não consegue nem fazer isso. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. E aproveita para assinar o canal se você ainda não assinou e clicar no sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!